Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Liseila, eu sou agente de inovação da Inova CPS e eu vim falar com vocês hoje sobre Design Thinking. Vamos lá? O que é o Design Thinking? A gente usa o Design Thinking para desenvolver produtos e serviços. O Tim Brown falava que quem faz esse desenvolvimento é chamado de Designer Thinker. E o que o Design Thinker faz? A princípio, quando ele começa essa metodologia, ele precisa fazer uma imersão, né? E dentro dessa imersão, ele vai buscar, então, os problemas que o público-alvo tem, para entender, né, para que ele está fazendo aquilo, para que aquele projeto é destinado. Então, ele vai buscar compreender tudo que aquele grupo, né, ou aquele público-alvo tem de dor, que a gente chama, né? Ou problema. E eles, então, são depois que gera várias informações, eles vão serem compilados, organizados de uma forma que seja fácil de fazer uma análise, tá certo? Aqui eu trouxe para vocês verem como é que é o ciclo de vida de um projeto que o Design Thinker faz. Então, ele começa lá com um desenvolvimento, né, na definição do tema, onde ele vai ter um tema principal para desenvolver esse projeto. Aí ele faz uma identificação do público, né, e preferencialmente aplicar isso num público real, né, para que a gente obtenha respostas o mais próximo da verdade possível. E o quanto maior for essa amostra, né, que a gente vai aplicar esse teste, né, é melhor, porque o resultado vai ser mais fidedigno. E nessa atividade de imersão que a gente faz, a gente tem uma série de ferramentas que eu vou mostrar para vocês que ficam disponíveis para a gente. E depois as outras ferramentas que são utilizadas para a gente analisar o que foi obtido dentro da imersão. Em seguida, a gente tem, com o resultado da análise, a ideação com outras ferramentas e depois, no final, a prototipação. Tá certo? Quando a gente pensa em Design Thinking, então, a gente fica preso a alguns pilares, né? Que o Tim Brown tinha muita propriedade para falar sobre isso no livro, e ele fala que a gente tem que considerar algumas questões para entender os problemas, as dores, e aí, dessa forma, obter as informações que são necessárias. A gente precisa ter foco nas pessoas, a gente tem que estar baseado em um diagnóstico, né? Ou seja, a gente tem que buscar para conseguir ter um diagnóstico mais fidedigno, e a gente tem que ter uma ampla visão do contexto, né? Para a gente poder fazer uma análise mais aberta, para a gente conseguir enxergar o máximo que a gente puder. E dessa forma, a gente precisa, sim, da colaboração e da multidisciplinariedade. Os olhares diferentes e a ajuda das próprias pessoas que têm um problema é que fazem com que a gente consiga chegar o mais próximo da realidade do que eles sentem, do que eles vivem e do que eles precisam, e até mesmo a solução que vai ser desenvolvida com a ajuda deles. Nosso ambiente interno, né? Aqui está tudo que a gente controla, né? A gente analisa aqui as nossas forças e fraquezas, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos e os recursos que a gente tem para lidar com as adversidades. E as adversidades são exatamente aquilo que a gente não controla. Então, a gente conhecendo o que a gente tem internamente, a gente tem condições de saber como que nós vamos lidar com as adversidades que estão lá fora. E o ambiente externo? O ambiente externo é tudo aquilo que a gente não controla, é tudo aquilo que está fora do nosso controle e que a gente tem que saber lidar com essas adversidades. E a gente vai ter os nossos recursos internos para lidar com essas adversidades. Um grande exemplo para a gente de ambiente externo é a pandemia, né? Ela foi um grande exemplo para a gente porque a gente teve que lidar com essa adversidade
com tudo que a gente tinha de bom e de ruim. Tanto que a pandemia foi uma ameaça para alguns determinados setores, mas foi uma oportunidade para outros com tecnologia, como a gente pôde observar. Então a gente pode ver que quando a gente começa a juntar todas essas informações, quando a gente faz essa imersão, né, dentro do contexto que a gente está vivendo, começando pelo que a gente tem e depois com o que está disponível no ambiente externo, conhecendo, né, quem tem o problema, sabendo das limitações e também dos recursos que tem, a gente vai então fazer a análise. E a análise não é uma etapa que a gente faz separadamente, ela é complementar à atividade de imersão que a gente está realizando, né? Ela tem, assim, o objetivo, né, da gente conseguir desenvolver o projeto de uma maneira organizada, com os dados que foram coletados durante a imersão. E assim, com esses dados que a gente obteve, organizando melhor esses dados, analisando esses dados organizados, a gente consegue então começar o processo de ideação. E essas coisas acontecem quase que simultaneamente, não é uma coisa tão desconexa uma da outra, ou são etapas totalmente apartadas uma das outras, né? Elas são quase que simultâneas, elas quase que acontecem simultaneamente, tá? A nossa preocupação, então, durante o Design Thinking, principalmente nessas etapas iniciais de imersão e análise, é desenvolver soluções que estejam focadas no ser humano, né? O design centrado no ser humano. Para isso, a gente tem 3 pilares aí que nos acompanham, né? Que a gente chama de lentes pelas quais a gente tem que olhar essa solução. Uma que é o desejo que as pessoas têm. Depois, a questão da praticabilidade, ou seja, é fácil de usar, é prático fazer, né? A gente tem condições de mão de obra para isso, e a outra é a viabilidade, né? Então, quando a gente consegue juntar essas 3 lentes, né, na hora de desenvolver a solução, sempre pensando com foco no ser humano, né? Ou seja, desenvolvendo alguma coisa para o ser humano, a gente vai passar necessariamente por essas 3 lentes: o desejo, a praticabilidade e a viabilidade. Se eu tenho condições de realizar aquilo, tá certo? Bom, o nosso modelo de design thinking, né, faz com que a gente tenha que ter uma mentalidade onde a gente vai buscar descobrir, né, através da imersão, quais são as noções desse problema, né, através de pesquisas, etc., que é o que a gente chama de divergência, né, de conseguir achar opções. Depois a gente vai num processo de convergência, fazendo escolhas através de insights que a gente tem, conseguir definir realmente qual é o problema que está sendo visto ou sentido por aquelas pessoas que têm o problema. E depois, novamente, a gente faz uma divergência, onde a gente vai buscar criar opções através da elaboração da ideação, né? Onde a gente vai buscar idear a solução. Depois, logo em seguida, a gente faz um outro movimento de convergência, que é onde a gente começa a fazer as escolhas da prototipação, ou seja, a entrega da solução para aquele problema que foi definido. Então, a gente chama de duplo diamante isso, né? Que é essas fases de divergência e convergência, onde a gente cria opções e depois faz escolhas. Então, eu abro e fecho, abro e fecho. E esse movimento a gente vai ver o tempo todo acontecendo dentro do Design Thinking. Então, nesse exercício de divergência e convergência, a gente vai utilizar as ferramentas de Design Thinking de imersão e análise. Algumas das ferramentas que a gente tem para imersão, onde a gente vai fazer essa pesquisa exploratória, né, dentro da busca que a gente está tentando,
trazer essas informações mais próximas da realidade possível, a gente vai usar a pesquisa desk, vai usar questionários, vai fazer entrevistas, ou então cadernos de sensibilização, aprendizado por observação comportamental, onde a gente usa RPG ou sombra, o shadow, né, que a gente chama. Então, através dessas ferramentas de imersão, a gente não vai usar todas, nós vamos usar algumas delas de acordo com o público que a gente tem. E aí, na hora que a gente faz essa pesquisa exploratória, a gente colhe uma série de informações. Em seguida, a gente vai fazer a interpretação, ou seja, a análise dessas informações que foram conseguidas através da pesquisa exploratória na imersão. E para isso, a gente vai usar outras ferramentas de interpretação e que podem ser usadas em pares, né? Ou usando alguma só, ou a gente fazendo a combinação de algumas dessas ferramentas, que são cartões de insight, mapas conceituais, mapas mentais, personas e polarização de personas, mapa de empatia e a jornada do usuário. Depois que eu conseguir fazer essa interpretação, a gente vai então para aquele processo de divergência novamente, onde a gente vai criar opções, e essas opções são o quê? Começa a nossa ideação. Bom, com a ideação, então, a gente tem algumas perguntas para a gente fazer, exatamente 2. A primeira pergunta, então, é: seu projeto atende o seu mercado? Você já pensou nisso? Tudo isso que você está pensando em termos de solução atende a um determinado tipo de público, de mercado que você observou? E a segunda pergunta é: você sabe que está realmente criando? A gente às vezes acredita que sabe o que está fazendo, né? Mas na verdade a gente tem uma noção muito vaga disso. Por isso que é tão importante a gente entender que é o nosso público-alvo e entender o que a gente está proporcionando como solução. E por que a gente se pergunta isso? Porque as pessoas compram valor, né? Tudo gira em torno do valor. Que valor é esse? O valor que seu produto ou seu serviço entrega para o seu público-alvo. Então, eu tenho que ter em mente que o que eu estou criando é para pessoas e que isso que eu estou criando vai realmente ter um valor para essa pessoa ou para esse público-alvo. Se ele não ver, não enxergar esse valor, não vai adiantar nada, ele não vai ser comprado. Então, essas respostas que a gente está procurando, né, é através do que a gente vai descobrir, né, como melhores formas da gente gerar valor para ser entregue através do seu produto para o seu público-alvo. Então, o segredo da gente fazer a imersão, da gente fazer análise e da gente idear, né, é que nesse momento da ideação eu vou buscar gerar valores que vão ser entregues através do produto ou serviço que eu estou desenhando para um determinado público-alvo. Dessa forma, a gente então volta no conceito de ideação, né, que seria esse processo de gerar, desenvolver ideias, testar ideias que buscam soluções para as demandas que são identificadas na fase da imersão. Então, o foco da gente tem que ser nos valores desejados por esse produto, e aí entra a nossa capacidade de compreender como é que é esse desejo. O investimento no pensamento livre e criativo, que é justamente criar soluções, né, desenvolver soluções, idear. E, finalmente, resultar em ideias transformadoras que vão ser testadas e validadas, ou seja, transformar. E para esse processo, então,
de compreensão, criação e transformação, a gente tem ferramentas do Design Thinking de ideação. Quais seriam essas? O brainstorming, o mapa mental e a matriz de posicionamento. São só esses? Não, mas esses são os mais usados. O desenvolvimento da ideia, então, voltando ao início do que a gente começou a falar sobre Design Thinking, ele está centrado no ser humano, ele tem que ser participativo e multidisciplinar, então a gente ouvir diversos conhecimentos, diversas formações na hora da gente estar ideando é importante. Ter visão holística, ou seja, a gente entender, né, essa concepção de que o que eu estou fazendo aqui ele tem um impacto em outros setores, outros segmentos e outras pessoas. E a questão da interatividade e foco em validações, que é a gente estar o tempo todo fazendo com que o duplo diamante aconteça. Ou seja, eu faço a divergência para a gente buscar informação, faço a convergência para analisar, aí eu faço a divergência de novo para criar opções e depois eu faço novamente uma convergência para testar aquela ideação que eu tive. Quando a gente vai para testar, a gente pode obter respostas que a gente ainda não tinha pensado e elas podem fazer com que o nosso produto ou serviço seja modificado. Então, eu volto de novo a criar, usando aqueles feedbacks e novamente vou para fazer o teste. O nosso desafio, então, é começar a aplicar as atividades de imersão, análise e ideação ao projeto. A esse projeto que você trouxe para cá. Então, se inscreva, a gente está aqui te convidando a participar da nossa Escola de Inovadores Fest dentro da Campus Party. Nós contamos com a sua presença aqui. Agora, aqui estão algumas referências para vocês. E eu